Toda vez eu esqueço. Então, ó, eu calculei o volume total, né, de oxigênio respirado. Ele respirou 14, né? Na verdade, lá ele usou apenas 0,2 litros. E no total, ele usou 14 litros de oxigênio, tá? Ele usou 14 litros de oxigênio. Então, o que acontece? PV é igual a nRT. Como eu quero saber o número de mols para o volume total aspirado, então esse RT está multiplicando, vai passar dividindo. Então vai ficar número de mols é igual a pressão vezes o volume vezes o R vezes temperatura. Para saber a unidade do R, nós temos que saber primeiro quais são as unidades que está o P, o V e o D. Então, a temperatura eu tenho que passar para Kelvin, né? Esses 25 graus Celsius, eu somo mais 273 e vai dar 298 Kelvin. Então, tudo bem, a temperatura já está em Kelvin, a pressão está em ATM, o volume está em litros, portanto, nós vamos usar o 0,082. Então, só olhando aí, está na página, vocês podem observar isso na página 302. Se você tiver aí o 0,082, é ATM litros Kelvin. 0,082. Era para ter dado na questão, mas tudo bem. Então, vamos lá. Ó. N vai ser igual. Pressão vale 1. Volume vale 14. O R vai ser 0,082 vezes 298. Logo, o N vai ser igual. Galera, resolvendo tudo isso aí, né? Dá para simplificar lá, dá 741. Dá para simplificar ainda. 14 dividido por 2 dá 7. 0,82 dá 0,041 vezes 298. Pronto, daqui por diante não dá não. Aí só na mão, né? Para a gente não perder tempo, eu vou pegar o valor logo direto. Então, a resposta é 0,57 mols. Então, aí vai dar 0,57 mols de oxigênio. Lembrando que isso aqui não é nem um mol, né? Um mol é 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, ou seja, ele utilizou metade de um mol, né? Então, metade de um mol aí é 3,01 vezes 10 a 23 moléculas de oxigênio que ele usou durante esse processo. Galera, então a resposta é a letra C. Então, 3, letra C. E aí, pessoal, alguma dúvida? Alguma dúvida, gente? Não. Posso ir para a próxima? Pode. Próxima. 4. Eu posso apagar 3, né? Posso apagar 3? Pode. Então, vamos para a quarta questão. A quarta questão vai dizer assim, ó. Quarta. Certa massa gasosa ocupa sob pressão P um volume V quando a temperatura é T. Qual será o novo volume quando a pressão for 2P e a temperatura for metade de T? Então, ó, na quarta, ele diz assim, ó. Ele diz que a pressão é P, certo? Então, a pressão P1 é P, o volume 1 é V e a temperatura T1 é T. Então, ele está me dizendo aí. Aí ele pergunta, a pergunta vem, ele diz assim,
Qual será o novo volume? Então, ele quer saber o novo volume quando a temperatura T2 for metade de T e a pressão for 2P. P2 igual a 2P. Então, aí só aplicando a fórmula, né, galera? Então, vamos lá. O que nós temos? Nós temos que a equação geral dos gases vai nos dizer que P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 V2 sobre T2, tá? Então, P1 vale P, o V1 vale V e o T vale T. T1 vale T. Nós temos que o P2 vale 2P, aqui, ó. Vale 2P. O volume é V2, é o que ele pede. E nós temos aqui que a temperatura é T sobre 2. Então, tá aí. Beleza, galera? Galera, repetindo a primeira vezes o inverso da segunda, de cara eu já anulava a pressão, né? De cara eu já anulava a pressão. Beleza? De cara eu já anulava o T. Então, repete a primeira vezes o inverso da segunda. Então, ia ficar V igual a 2P, desculpa, 2V2 vezes 2. Então, 2 vezes 2 dá 4, né? E está multiplicando, passa dividindo. Então, vai ficar V2 é igual a V sobre 4. Acabou. Então, o volume vai reduzir a quarta parte. Ou seja, o volume vai cair para 25% do que tinha antes. Então, volume 25% do que tinha antes. V2 igual a V sobre 4. Acabou. Olha se tem alguma dúvida, galera. Sem dúvida. Sem dúvida? Posso apagar o lado de lá? Espera aí. O lado de lá. Acho que é internet. Ah, beleza. Está tudo somente pronto. Ok, Lívia? Posso? Posso, Lívia, agora? Pode, professor, pode. Beleza, valeu. Então, aí, ó, a quinta questão agora, né? Vamos lá, quinta questão. A quinta questão diz assim, ó. No interior de um recipiente que mantém seu volume constante, existe uma certa amostra de um gás ideal que está sendo mantida a uma pressão de 1 atm e a uma temperatura de 0 graus Celsius. Então, esse gás é submetido a um aumento de temperatura, passando para 100 graus Celsius. Após algum tempo, qual a pressão desse gás nessa temperatura? Então, ele quer saber a pressão do gás na temperatura. Como ele diz, na questão, o volume é constante, né? Se o volume é constante, a transformação é isovolumétrica, isocórica ou isométrica. Então, nós temos uma isocórica aqui. Se nós temos uma isocórica, então significa que o volume é constante. Então, o volume sai da fórmula. Então, a fórmula vai ficar P1 sobre T1 é igual a P2 sobre P2. Então, sabemos que a fórmula é essa.
tirando os dados da questão, ele me diz na questão claramente que a pressão P1 é 1 atm, a pressão P1 é 1 atm, a temperatura T1 é 0 graus Celsius. Ele me diz que a temperatura passa a ser 100 graus Celsius, T2 é 100 graus Celsius, e ele me diz aí que a pressão, ele quer saber o P2, tá? Então, ele quer saber aí o P2. Deixa eu só ver aqui rapidinho se é o P2 mesmo. A primeira é a pressão P1, tá certo. Galera, como vocês sabem, a temperatura tem que estar em Kelvin, né? Então, eu vou somar mais 273, ó. Então, aqui vai ficar assim, ó. Vou somar mais 273. 0 mais 273 dá 2 Kelvin. 100 mais 273 vai dar 373 Kelvin, né? 373 Kelvin. Então, agora eu posso jogar na fórmula. Jogando na fórmula vai ficar o P1 vale 1. Certo? P1 vale 1, né? E agora nós temos o quê? Nós temos que o T1 vale 273. P2 é o que eu quero. E o T2 vale 373. 373 está dividindo, passa multiplicando. Então, vai ficar P2 é igual a 373 dividido por 273. Então, deixa eu fazer aqui, porque número primo é complicado você dividir ele, né? Então, deixa eu dividir aqui. 373 dividido por 273. 373 dividido por 273. Então, a resposta dá 1,36. Então, a pressão P2 é igual a 1,36 atm. Acabou aí, galera? Acabou aí a quinta questão. Tudo bem até aí, galera? Tá, sim. Então, vamos para a sexta. A sexta diz assim, ó. Suponha que uma seringa tenha aprisionado certa quantidade de ar atmosférico, suposto como um gás ideal. Então, se ele é um gás ideal, ele está na SNTP, né? Ele está nas condições normais de temperatura e pressão, né? Então, o volume é 22,4 litros, a temperatura é 0 graus Celsius e a pressão é 1 atm. Então, continuando. Ele diz, essa seringa é mergulhada em água fervente. O seu membro é obrigado a permanecer no mesmo lugar. Observa-se que o ar do interior da seringa alcança 100 graus Celsius em seguida. Em seguida, comprime-se o êmbolo de forma quase estática, com a seringa ainda mergulhada na água fervente. Mantendo-se a mesma força no êmbolo, a seringa é, então, retirada da água fervente e observa-se que o volume do ar diminui aos poucos. As transformações que o ar atmosférico sofre no interior da seringa Então, vamos lá. Primeiro, a temperatura não vai mudar, né? Porque ele fez devagarinho.
A temperatura só muda se você tiver uma expansão, uma compressão brusca, ou seja, rápida. Como ele fez tudo devagarinho, então a temperatura vai permanecer constante. Então, a primeira transformação que nós temos uma delas é a transformação isotérmica, certo? Isotérmica, ok? Deixa eu só apagar. Ah, não, dá para fazer aqui. Galera, e outro? Ó, no início, ele pegou a seringa lá, com ar dentro da seringa, e colocou a seringa na água fervente. Então, o volume não mudou, porque não ocorreu nada, né? Depois foi que ele aplicou a força. Então, nós temos uma sequência de uma isovolumétrica, né? Isovolumétrica. Então, o início é isovolumétrico, certo? É uma transformação isovolumétrica. Porque ele pegou a seringa, não empurrou o êmbolo, não fez nada, apenas botou dentro da água fervente. Então, quando ele botou dentro da água fervente, o volume não mudou, apenas mudou a temperatura, beleza? Então, se mudou a temperatura, mudou a pressão, né? Então, aumentou a temperatura, né? Consequentemente, nós temos aí também um aumento de pressão, beleza? Porque as partículas vão vibrar com maior intensidade. Depois, ele diz que ele comprimiu, né? Deixa eu ver aqui se foi com pressão mesmo. Foi. Comprime-se o êmbolo, foi com pressão mesmo. Como ele compriu quase de forma estática, como ele diz aí, ou seja, quase que em repouso, então não muda a temperatura. Então, nós temos uma isotérmica. Então, temos uma isotérmica. Ok? Então, nós temos aí uma isotérmica. E, por último, deixa eu ver qual foi o último processo aqui que ele fez. Comprime-se o êmbolo de forma quase estática, então aqui a temperatura não muda, com a seringa ainda mergulhada em água fervente. Mantendo-se a mesma força no êmbolo, a seringa é, então, retirada da água. Escute só. Para evitar que a água fervente lá dentro expandisse, ou seja, empurrasse o êmbolo para fora, ele ficou com o dedo na coisinha da seringa, no êmbolo da seringa. Por que ele ficou com o dedo? Para evitar que aumentasse a pressão. Então, por isso que ele, na verdade, que diminuísse a pressão, né? Então, para evitar que diminuísse a pressão, ele segurou o êmbolo da seringa e tirou ela de dentro lá da água quente. Então, o último processo foi uma transformação isobárica. Ele ficou com o dedo apertando lá na seringa, ou seja, aplicando força, para evitar que a seringa deslocasse o seu êmbolo, através de uma expansão. Então, como ele evitou que a seringa deslocasse o êmbolo, então nós temos uma isobárica final. Isobárica como final. Então, novamente, deixa eu falar a sequência. Então, foi o que ele fez na sequência. Ele pegou ar dentro de uma seringa, pegou essa seringa, colocou dentro da água fervente. Então, foi o que aconteceu. Como ele colocou dentro da água, não mudou o volume. O que foi que mudou? A temperatura e a pressão, porque o ar que estava ali dentro da seringa, ele atingiu a mesma temperatura da água fervente. Beleza? Ou seja, se aumentou a temperatura, aumentou a pressão. Então, alguém teve que ficar constante. Quem ficou constante foi o volume. Então, não mudou o volume quando a pressão e a temperatura aumentaram. Tá? Depois, o que é que ele fez? Ele comprimiu o êmbolo quase estaticamente, ou seja, devagarinho. Se ele comprimisse rápido, mudava a temperatura. Como ele comprimiu devagarinho, não muda a temperatura. Então, nós temos aí uma transformação isotérmica no segundo caso. E para finalizar, ele segurou o êmbolo com o dedo, aplicando força, está dizendo a questão. Então, se ele aplicou força para evitar que o êmbolo se deslocasse,
significa que a pressão permaneceu constante quando ele tirou a seringa novamente da água quente. Então, o último processo aí foi uma isobárica, que o dedo lá fazendo força evitou um aumento de pressão ou diminuição de pressão. Então, a resposta é isovolumétrica, isotérmica e isobárica. A letra A tem isovolumétrica. Isovolumétrica, tudo bem, né? Verdade. Letra B, isobárica. Não, a segunda é isotérmica, então está errada a letra A. Letra B, isotérmica. Não, tem que ser isovolumétrica primeiro, então está errado. Letra B, adiabática. Ele não falou nada de trocas de calor com o meio, né? Então não tem nada a ver com a adiabática. Letra C, isométrica. Isométrica é a mesma coisa que isocórica ou isovolumétrica, verdade. 2, isotérmica, verdade. A segunda é isotérmica. E, por último, isobárica, totalmente verdadeiro. Totalmente verdadeiro, a letra D. Então, sexta questão, resposta, letra D. E aí, galera, alguma dúvida? Não. Posso passar? Pode. Então, vamos para a próxima. Se vocês tiverem marca-texto aí, pode até marcar na questão cada etapa que ele fez aí na questão. Pode marcar a primeira etapa, que foi quando ele botou a seringa em contato com a água fervente. Segunda etapa, quando ele comprimiu devagarinho. E a terceira e última etapa, quando ele segurou com uma força F para retirar a seringa da água quente. Então, vamos lá, 7. A 7 diz assim, ó. Galera, como são muitas questões, eu vou fazer só mais umas duas para a gente não perder tempo, tá? Então, a 7 diz assim. Um cilindro provido de um pistão sem atrito encerra em seu interior a 27 graus Celsius um gás perfeito cujo volume é 5 litros, para qual a temperatura deve ser elevada o gás para que seu volume aumente 3 litros, mantendo a pressão constante. Se a pressão se mantém constante, a transformação é isobárica, né? Então, aí, ó, a 7, ele diz que a pressão deve permanecer constante. Se a pressão permanece constante, nós temos uma transformação isobárica. Então, nós temos uma transformação aqui isobárica, né? Temos uma transformação isobárica. E aí, galera, como ele disse aí, ó, a temperatura inicial era 27 graus Celsius. T1 é 27 graus Celsius. Não pode estar em Celsius, tem que estar em Kelvin. Então, eu somo mais 273, né? 27 mais 273 dá 300 Kelvin. Então, a temperatura é 300 Kelvin. Continuando, o gás perfeito, cujo volume é 5 litros. Volume inicial, 5 litros. V1 é igual a 5 litros. E aí ele pergunta para qual temperatura deve ser elevado o gás. Então, ele quer saber o T2. Para qual temperatura deve ser elevado o gás para que seu volume aumente 3 litros. Então, se ele tem 5 e aumentou 3 litros, foi para 8, né? Então, o V2 é igual a 8 litros. Tá, galera? Tudo bem até aí? Olha aí se tem alguma dúvida. Alguma dúvida nos dados? Não. Então, na fórmula geral, a pressão vai sair da fórmula, né? Então, vai ficar V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Ou seja, a pressão sai da fórmula. Como a pressão sai da fórmula, aí vai ficar assim, ó. O V2 vale 5, o V1 vale 5, o T1 vale 300 e o 2 vale 8. E eu quero saber o T2. Então, o que vai acontecer?
5 e 300 são múltiplos. Posso dividir em cima e embaixo por 5. Posso dividir em cima e embaixo por 5. Então, vai ficar 5 dividido por 5 dá 1. 300 dividido por 5 dá 60. Igual a 8 sobre T2. Ok? Tudo bem, galera? Então, ó, volume e pressão, volume e temperatura são proporcionais, né? Se o volume aumentou, a temperatura tem que aumentar também, né? Então, eu tenho que achar um valor maior que 300. Se eu achar um valor menor que 300, está errado. Então, vai ficar T2 vezes 1 dá T2, igual a 60 vezes 8. 8 vezes 6, 48. Então, a temperatura passa para 400 Kelvin. Acabou. Se eu achasse um valor menor que 300, estava errado, tá, galera? Porque pressão e temperatura são proporcionais, volume e temperatura são proporcionais. Agora, volume e são inversamente proporcionais para uma transformação isotérmica. Acabou aí? Alguma dúvida? Não. Vou fazer agora 8, vou deixar 9 e a 10 para vocês. 8. Um cilindro com 16 centímetros de diâmetro e 30 centímetros de altura está cheio de oxigênio a 10 graus Celsius e com a pressão de 10 atm. Passa em gramas do oxigênio dentro deste cilindro. Dados: massa molar do oxigênio, 16 gramas por mol, certo? Constante universal dos gases e tal, né? 0,08. Então, ele deu a massa molar, né? Temos que calcular a massa molecular. Mas sabemos que a massa do oxigênio é 16, né? A massa do oxigênio é 16. Então, a massa molecular, né? Massa molar ele deu aí, a massa molecular do oxigênio é 16. Então, o número de mols é a massa molar dividido pela massa molecular, né, galera? O primeiro aí, ó, ele pediu a massa. Ele quer saber a massa, né? Quer saber a massa. Nos deu aí um cilindro de diâmetro 30 centímetros. Um cilindro com 16 de diâmetro. Então, se o diâmetro é 16, o raio é 8, né? Então, o raio é 8. E 30 centímetros de altura. O H é igual a 30 centímetros. Beleza? Ele diz qual é a massa de gramas de oxigênio dentro do cilindro. Dados: a massa molar 16 gramas por mol. A constante universal aí é 0,082. Então, o R é 0,082 ATM, né? ATM vezes litro por mol Kelvin. Então, tá aí, galera. Nós sabemos que o volume de um cilindro é a área da base vezes a altura, né? Então, a base de um cilindro é uma circunferência. A área de uma circunferência é πr ao quadrado. Aqui ele não disse nada em relação ao termo π, né? Não falou nada se a gente considerava π3, tal. Beleza? Estou vendo aqui nos dados que ele não disse nada sobre π. Mas mesmo assim, vamos resolver normal, né? Não, falou nada sobre π, tá? Então, vamos lá. Então, o volume é a área da base vezes a altura. Então, o volume é a área da base vezes a altura. Lembrando que o volume tem que estar em litros. Aí, não vai ficar em litros, vai ficar em centímetro cúbico. Então, vai ficar, ó, o volume vai ser igual à área da base
Então, a área é πr ao quadrado. πr ao quadrado. E a altura, h. Então, o volume vai ser igual. Galera, ele não disse, mas eu vou colocar π igual a 3, viu? A gente não está carregando o valor de π aí. Então, eu vou colocar que o π vale 3. Não, disse não. Vou submeter que o π vale 3. O raio é 8. No caso, vai ficar 8 ao quadrado. Né? 8 ao quadrado. E o h vai ser 30, né? Ou melhor, eu vou passar logo para metro, porque aí fica mais fácil, né? Passar logo para metro, porque fica mais fácil. Deixa eu ver se fica mais fácil. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, né? 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. 1 decímetro cúbico vale 1 litro. 1 metro cúbico vale 1000 litros. É melhor transformar em metro mesmo. Então, isso aqui, ó, em metro, vai ficar 8 vezes 10 a menos 2 metros. E isso aqui vai ficar 3 vezes 10 a menos 1 metro. Então, substituindo aqui, ó, vai ficar 3 vezes 8 vezes 10 a menos 2, vezes 3 vezes 10 a menos 1. Então, o volume vai ser igual a 3 vezes 3, 9. 9 vezes 8, 72, vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Então, tá aí o valor, galera. Beleza? Então, eu já tenho o valor em metro cúbico. Então, como 1 metro cúbico vale 1000 litros, então 72 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos dá, na verdade, 72 litros, né? Então, já tem o volume em litros, agora é só jogar na fórmula. PV igual a nRT, né? PV igual a nRT. Como ele pediu aí a massa, né? Ele pediu aqui a massa, ó. Deixa eu ver, pediu a massa.